Olá, boa tarde. Hoje é 28 de fevereiro de 2024. Deus abençoe você e sua família. Que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus livre do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente. Que Deus livre do ataque cardíaco, ataque cerebral, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória. Então, eu faço esses vídeos para o bem das pessoas que me seguem, e a palavra de Deus é para o nosso bem, para o bem das pessoas, para nós sermos salvos e orientações para nós vivermos em cima da terra. Você sabia que a estalta da justiça, ela tem uma venda? Porque a justiça ela é cega. Aquela venda representa e significa que a justiça é para todos, dependendo de quem quer que seja. Se errar, a justiça é exercida. Você sabia que tem nações que, se você errar lá dentro, se você estiver morando ou passando os dias, meses ou semanas, se você errar, você é julgado segundo aquela nação, segundo a lei daquela nação? Então, se você tiver certo, você não é julgado nem condenado. Se você tiver errado, você é julgado e condenado. Então, o que é que eu e você temos que fazer? A justiça, ela existe. Se você estiver errado, a justiça é exercida. Se eu estiver errado, a justiça é exercida. Se você fizer coisas que na justiça for comprovado que você é errado, você pode ser condenado. E eu também. Então, o que é que nós temos que fazer? Se livrar de condenação aqui e condenação eterna. Então você, meu amigo e minha amiga que me segue, você, povo de Deus, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 106. Veja aqui o interessante de tudo. Atos 15, versículo muito interessante, versículo 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar esse assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhe: Varões irmãos, bem sabemos que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Primeiramente, Deus levantou Pedro para que os gentios ouvissem. Depois ele levantou Paulo para que os gentios também ouvissem o Evangelho, que é as palavras de Deus, as boas novas. Evangelho significa boas novas. Boas novas é para todo mundo. Então a salvação é para quem crê. Se você crê, se você obedecer a Jesus Cristo, a Deus, se você amar o seu próximo, fazer o bem, você conseguirá, sem dúvida nenhuma. Está bem aos olhos de Deus, aos olhos da justiça da terra e aos olhos das pessoas. E Deus, que conhece os corações, lhe deu o testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. Então Pedro se levantou e explicou, querendo resolver a contenda que havia por causa dos irmãos dos judeus que desceram para aquele lugar e passaram a ensinar a circuncisão. Então houve contenda. Então o Espírito Santo, Deus não é o Deus de contenda, o Espírito Santo não é de contenda. E Jesus Cristo, ele quer que o ser humano simplesmente consiga crer nele e consiga obedecer ele através da fé, através de querer. Aí o que aconteceu? Pedro está explicando para eles. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. Olha só. Pedro está dizendo, os gentios, eles receberam o Espírito Santo como nós. Então Deus deu testemunho a eles também. E não fez diferença alguma entre eles e nós. Então ele está explicando, Deus não fez diferença entre nós, nem a eles. Nem nós que somos judeus, nem a eles que são gentios. Pedro dizendo. Purificando o seu coração pela fé. Então o coração do ser humano é purificado pela fé. Então se você tem fé em Deus, em Jesus Cristo, fé no Evangelho, seu coração vai ser purificado, sem dúvida nenhuma. Seu coração é purificado através da fé. Então, agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre o serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Então eles estavam colocando um jugo de circuncidar e passar a querer ou a obedecer a lei de Moisés, sendo que os nossos antepassados, eles explicando, nossos pais antepassados, não puderam suportar e nem nós suporta. Ele explicando que nem eles mesmos, os apóstolos que estiveram com Jesus Cristo face a face, que comeram com ele, que dormiram no mesmo lugar que ele dormiu, eles não conseguiriam suportar a lei de Moisés. Nenhum ser humano consegue. Alguns conseguem suportar até alguns pontos
lá em Israel, muitos pontos. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então Pedro explicou, nós cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Veja o assunto, a questão, a contenda sendo resolvida, não com brigas, não com brigas no sentido de agressões físicas. Nenhum discípulo, nenhum apóstolo pegou um pedaço de pau, uma pedra, naquele tempo espada, lança, escudo. Simplesmente conversaram e discutiram acerca do assunto e contenderam muito acerca do assunto. Então o assunto estava sendo resolvido através de quê? Da conversa. Sem ter briga física, sem ter contenda física, sem ter agressão física. A questão acerca do rito mosaico e a Assembleia de Jerusalém e a sua decisão. Quando Pedro se levantou, cheio do Espírito Santo, usado por Deus, sendo que Deus deu ele, primeiramente, a chave da igreja, a autoridade de ensinar, de ser o líder, primeiro o Espírito Santo, depois ele, veja o que aconteceu. Então, toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Entendeu? Quando Pedro começou a explicar pelo Espírito Santo, dizendo, ó, Deus, ele deu o Espírito Santo a eles como a nós também. Deu a eles como a nós. Ó, Deus não fez diferença alguma entre ele e nós, purificando o coração dele pela fé. Então eles creram, então eles foram purificados. É isso que acontece. Ó, Deus purificou o coração do povo de Israel pela fé, os apóstolos de lá, os discípulos de lá e os daqui. Então Deus salvou os de lá e os daqui através da fé. Lógico que através da obediência aos mandamentos e aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então os gentios é salvo, os gentios é todo que nasceu fora de Israel, são salvos através de crer, através da fé. Então toda a multidão se calou. Você consegue fazer uma multidão que está brigando, contendendo, se calar e entender e passar a viver aquele entendimento acerca de voltar a seguir ao Senhor Jesus Cristo, de seguir ao Senhor Jesus Cristo, de entender, de compreender, de passar a seguir o propósito de salvação, de aceitar Jesus, de se batizar e seguir os ensinamentos do Senhor, amar o próximo, fazer o bem, ajudar. E quem era do rito mosaico, entender que Deus fez outro propósito de salvação, sendo que o propósito do mosaico era verdadeiro, certo, mas Deus fez outro que é verdadeiro e certo. Então Pedro conseguiu através do Espírito Santo de Deus e de Jesus. Então toda a multidão se calou e entendeu. Porque Pedro se levantou positivamente. Pedro se levantou querendo resolver a situação. Não brigando e contendendo. Sabemos que Pedro, qualquer coisinha, pegava a espada, descontia, contendia também, mas nesse caso Pedro fez com que a multidão se calasse e ouvisse a Barnabé e Paulo. E a multidão ficou feliz. E você vai ver o restante. Aqui é o restante, mas tem outro restante que quem recebeu aquele ensinamento, quem ficou confuso, passou a se alegrar pela exortação, pelos conselhos, pela direção do Espírito Santo. Então, salvação é tanto para os gentios como para você.